Então, vamos lá. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária de número 44/2022, realizada hoje, 25 de outubro de 2022, 14 horas, de forma online. Vamos iniciar pela apreciação da minuta da ata de número 43/2022. Pergunto aos senhores conselheiros se estão todos de acordo. Aprovado, senhor presidente. Aprovado, presidente. Obrigado. Aprovado também, presidente. Aprovado. Muito obrigado. Também aprovo. Portanto, a ata de número 43/2022 está aprovada. Passamos para a análise do processo de número 0002943900/22-7, que trata de recurso da companhia CED ao auto de infração de número 0001/2022, a Jergs SFE. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Eu passo, então, a palavra para o conselheiro Paulo Roberto Petersen, relator do presente processo. Boa tarde a todos. Do relatório. Trata o presente expediente de recurso da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CEAD, ao auto de infração número 0001/2022, a Jergs SFE, emitido em 6 de abril de 2022, em decorrência do não envio de informações requisitadas pela Agergs. O expediente foi aberto pela Gerência de Energia Elétrica em 7 de março de 2022, para fins de averiguar as ações e comunicações da distribuidora diante das reclamações de interrupções dos serviços. Mediante o ofício número 60/2022 GPE, a Jergs, referindo-se às interrupções do fornecimento de energia elétrica ocorridas na região metropolitana da capital do estado no dia 6 de março de 2022, as informações de que, em Porto Alegre, as interrupções perceberam várias horas de duração e a registro de falta de luz via SMS que sempre retornavam com previsões inconsistentes para o restabelecimento do serviço. Solicita à concessionária as seguintes informações. 1. Manifestação sobre o evento ocorrido em seu sistema elétrico na região metropolitana. 2. Quantidade de unidades consumidoras afetadas por interrupções ao longo do dia 6 de março de 2022. 3. Quantidade de unidades consumidoras que ainda permaneceram sem o fornecimento ao longo do dia 7 de março de 2022. 4. Informações contra a mobilização / incremento de equipes para o restabelecimento do serviço. 5. Esclarecimento quanto às previsões inconsistentes para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. E 6. Relação de ações para mitigar novas ocorrências. Estabelece o prazo até às 17 horas do dia 8 de março de 2022 para a manifestação. Em 8 de março, a concessionária solicita prorrogação do prazo para 10 de março. Em resposta, a Gerência de Energia Elétrica salienta que alguns dados podem demandar maior esforço, mas que, contudo, uma manifestação inicial que nos mantenha a par da situação e esclarecimento sobre a questão das previsões inconsistentes são informações importantes para que possamos conhecer os fatos e a reação da distribuidora. Em 10 de março, a CE protocola a resposta ao ofício mediante os documentos CERG, CE-EQLT 013-2022 e CERG, CEE-EQTL 015-2022, apresentando esclarecimentos ao requerido. Em 14 de março de 2022, foi emitido o termo de notificação número 001/2022, a Jergs SFE, e o respectivo relatório de fiscalização, RF 004/2022, a Jergs SFE, registrando uma contestação e uma não conformidade, a saber. Constatação CT1, envio de dados e informações. Tanto na resposta da CED
ao ofício número 60/2022 GPE, quanto nas atualizações subsequentes, a distribuidora não apresentou esclarecimento quanto à impossibilidade de ter atingido a solicitação no prazo estabelecido. Tampouco demonstrou o ônus que o atendimento dessa demanda, através de nova data solicitada pela companhia, traria aos recursos da empresa que estavam voltados ao estabelecimento de fornecimento dos serviços consumidores. Diante do exposto, restou caracterizada a intempestividade da manifestação do agente de distribuição, assim como a ausência de justificativa para o não atendimento da solicitação da Agergs/ANEEL no prazo estabelecido. Não conformidade, NC 1. Deixar de prestar informações solicitadas pela ANEEL no prazo estabelecido. Por não apresentar as informações requisitadas pela Agergs/ANEEL no prazo determinado pelo agente de fiscalização, a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CEED, descumpriu o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, artigo 4º, inciso 4º, e no contrato de concessão de distribuição número 81/99, ANEEL-CEE. Tempestivamente, em 29 de março de 2022, por meio da carta CERG-CEE-EQTL 019/2022, a CEE apresenta sua manifestação ao termo de notificação. Alega, em síntese, que 1. Conforme consta no próprio relatório de fiscalização, a região metropolitana de Porto Alegre foi atingida por tempestade de grande impacto, que foi, inclusive, reconhecido por essa agência como fenômeno climático severo, tendo efeito catastrófico. 2. Diante desse cenário imprevisto e fora de controle, a CED tratou de mobilizar todas as equipes, visando o restabelecimento do fornecimento de forma mais breve possível. 3. Quando informações foram citadas por essa agência reguladora em 7 de 3 de 2022, a região metropolitana foi novamente atingida por fortes chuvas e ventos extremos, que alcançaram cerca de 90 km por hora. 4. Por essa razão, tão logo recebeu o ofício com solicitação de informações, a distribuidora comunicou a essa agência reguladora sobre a necessidade de um prazo adicional, já que, naquele momento, todos os seus funcionários estavam alocados para minimizar os danos do temporal. Nesse sentido, a CED foi orientada pela Agergs a formalizar seu pedido, que foi feito pela CED às 10h30, dia 8 de 3 de 2022, ou seja, dentro do seu prazo. 5. Apesar de o pleito ter sido encaminhado ainda no prazo, a resposta com a negativa foi endereçada pela Agergs somente às 21h42, ou seja, ainda que em condições normais, o que não era o caso, seria impossível enviar as informações no prazo e de forma esperada pela agência. 6. Ainda que focado no restabelecimento do sistema, a CED, procurando atender aos solicitados, se esforçou na coleta das informações necessárias e enviou o relatório logo no dia seguinte à negativa da dilação do prazo. Além disso, à medida em que o sistema foi sendo atualizado e novas informações foram surgindo, a CED tratou imediatamente de dar ciência à Agergs. 7. Segundo a previsão da Resolução Normativa Agergs número 29/2016, que disciplina o procedimento administrativo regulatório, além da necessidade dessa agência observar o princípio da razoabilidade, conforme artigo 2º, o agente deve ser informado a prestar informações ou apresentar documentos em até 10 dias úteis, prorrogados por igual período, a requerimento justificado do interessado, desde que apresentado dentro do prazo inicial, por sua vez, nos casos em que haja perigo de dano irreparável ou difícil de reparação, como pode ser tratado o caso em análise. O interessado por ser intimado para cumprimento da medida no prazo de até 5 dias. 8. Em recente caso de interrupção do sistema elétrico da Equatorial Piauí, na cidade de Teresina, Piauí, a ANEEL, ao promover fiscalização com o objetivo de verificar as principais causas das interrupções, a eficiência e efetividade das ações para restabelecimento do sistema, solicitou à concessionária o fornecimento de informações semelhantes àquelas solicitadas pela Agergs, neste caso. Todavia, na oportunidade, a agência concedeu um prazo de 7 dias para cumprimento. 9. Ser considerado o prazo regulamentar e o
prazo concedido pela ANEEL, em caso semelhante, pode-se dizer que a CED agiu adequadamente e atendeu aos princípios da razoabilidade, uma vez que a dilação do prazo de 2 dias foi solicitado dentro do prazo inicial, não extrapolando o prazo de 5 dias estabelecido pela norma, tendo ainda a concessionária atendido ao referido prazo de 5 dias, já que as informações foram solicitadas pela AGERGS em 7/3 de 2022, atendidos pela CED em 9/3 de 2022 e complementados em 10/3 de 2022. Com isso, verifica-se que não houve intempestividade ou descumprimento da legislação quanto à apresentação de informações, razão pela qual a constatação e a não conformidade merecem ser canceladas. Por fim, diante do exposto, considerando que 1. Não houve negativa na prestação das informações por parte da CED. 2. O pedido de prorrogação se deu diante da impossibilidade do levantamento dos dados no curto prazo estabelecido pela AGERGS, em razão dos esforços colocados pela concessionária para restabelecimento do sistema prejudicado em razão dos eventos climáticos adversos que atingiram a região. 3. As informações foram prestadas em prazo inferior ao determinado pela REM AGERGS número 26/2016 e ao praticado pela ANEEL. E 4. Em respeito e consideração a essa agência, a concessionária se compromete a agir de forma mais célere possível no atendimento de suas solicitações. Requer a CED que seja acolhida a presente manifestação, julgando-se procedente as suas alegações e arquivando-se o termo de notificação número 001/2022, AGERGS SFE. Após a análise da manifestação da concessionária, a Gerência de Energia Elétrica decide pela lavratura do auto de infração número 001/2022, em razão de ter sido confirmada a não conformidade apontada, aplicando-se a penalidade de multa no valor total de R$ 3.452.604,33, com base no parágrafo 2º do artigo 27 da Resolução Normativa ANEEL número 846/2019. Em 18 de abril de 2022, tempestivamente por meio do documento CERG-CEEQTL 023/2022, a concessionária apresentou recurso ao auto de infração, expondo suas razões a seguir resumidas. Sob a delegação às agências estaduais, a lei que criou a ANEEL determinou que, na execução de atividades complementares da regulação, controle e fiscalização do serviço e instalações de energia elétrica, a respectiva unidade federativa deve observar as pertinentes normas legais e regulamentares federais, de que forma que as normas de regulamentação complementar emitidas pelo Estado devem ser compatíveis com as normas da ANEEL, sendo vedado ao órgão regulador conveniado exigir da concessionária ou permissionária, sobre a sua ação complementar de regulamentação, controle e fiscalização, obrigações não exigidas ou previstas na lei sem prévia autorização da ANEEL. Na análise dos fatos envolvendo a não conformidade apontada, verificou-se que ela não se configurou, restando, com isso, imperativa a desconstituição da correspondente penalidade imposta à CED e o arquivamento do presente processo administrativo punitivo. Ao se cotejar o contexto fático do presente caso e a norma punitiva que o presente auto de infração imputa como violada, constatou-se que a conduta da CED não se amolda àquelas descritas na destacada norma, já que, como demonstrado, as informações solicitadas pela Agência Reguladora Estadual foram fornecidas pela CED dentro do prazo fixado pelas normas aplicáveis. Considerando o relatório de exposição de motivos do auto de infração, a Agência Reguladora Estadual alega que, em razão da ocorrência de evento de força maior e de baixa complexidade das informações requeridas à CED, os prazos previstos na REM AGERGS 26/2016 poderiam ser reduzidos para 24 horas, tendo como fundamento a suposta excepcionalidade trazidas pelo artigo 24
da Lei número 9.784/1999 e artigo número 29 da Lei Estadual número 15.612/2021. Todavia, esse dispositivo jamais poderia ter sido utilizado como fundamento pela Agência Reguladora Estadual por diversas razões, conforme será demonstrado. O dispositivo legal que serviu de base aos argumentos da AGERGS regulamenta os atos da administração pública dentro de um processo administrativo instaurado, o que não foi o caso. Recorda-se que, quando da solicitação de documentos, não havia qualquer processo administrativo instaurado, tendo a AGERGS solicitado documentos à concessionária de modo informal via e-mail. Ainda que existisse um processo administrativo instaurado, a condição para a aplicação desse dispositivo é que não exista disposição específica, o que também não é o caso. Isso porque, como já demonstrado, a própria AGERGS editou regulamentação específica que disciplina o processo administrativo regulatório. Trata-se da REM AGERGS número 29/2016. Diante da regra hermenêutica para tratamento de choque de normas, no caso normal geral e na norma especial, esta última deve prevalecer. Percebe-se que, seja pela norma especial ou norma geral, o prazo de 5 dias previsto na legislação aplicável foi integralmente observado pela CED quando da apresentação das informações. Tampouco há respaldo legal para a redução do prazo de resposta do administrado. Ao usar a excepcionalidade do salvo motivo de força maior, para justificar sua arbitrariedade e reduzir o prazo de 5 dias, que já é uma exceção, para 24 horas, a AGERGS desviou completamente a finalidade da norma. O conceito de força maior conferido pelo Código Civil, pela legislação setorial e pela doutrina tem como intuito a flexibilização do prazo processual, visando sua majoração e nunca sua redução. A doutrina também ressalta que o efeito da ocorrência de evento de força maior se destina à exoneração do devedor quanto a determinada obrigação. Adicionalmente, veja-se que a REM AGERGS número 29/2016, bem como a Lei número 9.784/1999 e a Lei número 15.612/2021, dispõem que o evento de força maior tem como efeito a suspensão dos prazos processuais. A agência reguladora não pode criar uma regra que inexiste no ordenamento jurídico e tampouco realizar a fiscalização em desacordo com o que é feito com os demais agentes no país, pois isso violaria o princípio da isonomia previsto no artigo 5º da Constituição Federal. O presente processo diz respeito a um procedimento punitivo, cujas consequências é a aplicação de severa penalidade de multa e, nesse contexto, as normas que dão suporte à imposição de sanções devem ser interpretadas de forma literal e restritiva, não cabendo ao agente público dar interpretações dos fatos para enquadrar a conduta do particular em leis ou regulamentos, mas sim basear seus atos por meio da interpretação literal das leis e regulamentos, o que não ocorreu no caso do auto de infração número 001/2022. Não há espaço para discricionariedade da AGERGS na fixação de prazos de forma distinta do que determina a REM AGERGS número 29/2016, a qual é taxativa na fixação dos prazos. Ao não observar o disposto no artigo 18, parágrafo 3º da REM AGERGS número 29/2016, que estabeleceu o prazo de 5 dias para apresentação de informações solicitadas, a AGERGS desatendeu o princípio da legalidade, restando com isso imperativa a desconstituição da penalidade em questão e arquivamento do auto de infração. A Equatorial Participações e Investimentos venceu o leilão de alienação das ações ordinárias e preferenciais da emissão da CED e assumiu o controle em julho de 2021. É de notório conhecimento a situação de precariedade em que se encontrava a CED antes de sua privatização, época em que passava por uma crítica situação econômico-financeira que acabou se refletindo diretamente na qualidade da prestação de seu serviço. Considerando a gravidade da situação em que a empresa foi assumida, é inevitável se deparar com dificuldades transitórias no curso do processo.
A aplicação de penalidade de multa no valor de R$ 3.452.604,33, ao deixar de considerar a regularidade da conduta da CEED, os esforços empreendidos em sua situação precária após sua privatização, constitui violação do princípio da finalidade, o que macula a penalização da CEED na forma proposta, sob pena de agravar ainda mais a situação da CEED, no lugar de permitir que a concessionária utilize seus recursos para melhoria da qualidade dos serviços prestados. Quanto à dosimetria aplicada, em especial quanto à abrangência, gravidade, dano ao serviço e usuários, apontam incorreções e divergência entre o entendimento da AGERGS e o entendimento da ANEEL. Em relação às agravantes, que consideram 6 casos de penalidades irrecorríveis nos últimos 4 anos, não é razoável que o novo controlador seja responsabilizados pelas condutas praticadas anteriormente. No que diz respeito às atenuantes, considerando que as informações solicitadas pela AGERGS foram enviadas pela concessionária em 9 de 3 de 2021, o termo de notificação foi lavrado em 14 de 3 de 2021. Verifica-se que ocorreu a cessação espontânea na forma, no inciso 1º do artigo 24 da REN número 846/2022, de modo que deve ser aplicado uma redução percentual de 95% do montante final da multa. Nos termos do artigo 6º da REN número 846/2019, é permitida a aplicação de penalidade e advertência quando verificada a inexistência da reincidência específica de infração de baixa ofensividade. Nesse sentido, essa agência reconheceu expressamente a inexistência da reincidência específica. Por sua vez, embora essa agência tenha equivocadamente alegado inexistência de baixa ofensividade, isso não restou comprovado, contrariando o disposto no artigo 22, parágrafo 4º da REN número 846/2019, segundo o qual os danos ao serviço aos consumidores e ou aos usuários devem ser concretamente caracterizados. Da divulgação de informações pela AGERGS em relação à aplicação da penalidade antes da conclusão e trânsito em julgado do presente processo administrativo, é necessário mencionar que a CEED faz parte do Grupo Econômico Equatorial Energia, que, além de se tratar de uma companhia de capital aberto, possui grande parte do seu capital social pulverizado entre acionistas minoritários do grupo. Nesse sentido, a disponibilização de informações da CEED e da Equatorial Energia ao mercado está sujeita às regras e normativas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários, além de potenciais penalidades que possam vir a ser aplicadas pela CVM em função dessa divulgação. Tal conduto revela a adoção de medidas que vão de encontro com as melhores práticas da regulação, uma vez que pode ocasionar danos reputacionais aos agentes regulados por fatos que ainda estão sob discussão no âmbito dessa agência, sem que haja efetiva promoção da melhora na qualidade da prestação de serviço público prestado. Diante deste contexto, a concessionária requer, respeitosamente, que essa digna agência se abstenha de publicações desse teor em suas redes sociais e meios de comunicações oficiais, enquanto os processos não possuírem trânsito em julgado. Diante do exposto, requer 1. A reforma da decisão recorrida e anulação do auto de infração lavrado contra a CEED e, consequentemente, a penalidade imposta. 2. Caso não acolhidas as razões que afastam completamente a imposição da penalidade, o que se admite apenas a título de argumentação, que a multa seja convertida em advertência pelas razões apresentadas. E 3. Caso mantida a penalidade, que a multa seja recalculada e reduzida, observando seu adequado enquadramento fático e normativo, bem como sejam considerados os corretos critérios de dosimetria, tal como demonstrado. Por fim, na hipótese dessa digna agência não exercer seu juízo de retratação, solicita-se que o presente recurso administrativo seja encaminhado para apreciação da digna diretoria colegiada da ANEEL, nos termos do artigo 37 da REN número 846/2019. Diante das questões jurídicas apresentadas,
a pedido da Gerência de Energia Elétrica, a Diretoria de Assuntos Jurídicos emite a informação número 114/2022-DJ, com análise do recurso apresentado. Destaca a diretoria que o evento que envolve a questão é fato público e notório, onde milhares de moradores chegaram ao 5º dia sem energia elétrica, sem previsão de retorno, tendo sido amplamente divulgado na mídia. Inclusive, o excelentíssimo governador do estado acionou a Agergs para auxílio na questão. Da análise efetuada, reproduzimos os seguintes trechos. Abre aspas. Verifica-se ter sido necessária a ação por parte da Agergs de requisitar as informações sobre o evento ocorrido e as medidas que estavam sendo tomadas pela CE, uma vez que, por falha no sistema desta, os usuários passaram a acionar a Agergs para receber as informações que tentavam, sem sucesso, buscar junto à Companhia de Energia Elétrica. Desta forma, a Agergs, em caráter de urgência ou por meio do ofício número 60/2022 GPE, estipulou até às 17 horas do dia 8/3/2022 para que a CE apresentasse um panorama inicial sobre as interrupções de energia elétrica em que começaram em 6 de março de 2022. A CE pediu dilação do prazo, ao qual foi negado. Após a entrega de informações fora do prazo, a Agergs foi obrigada a sancionar a CE, motivo pela qual essa sim surgiu. A CE se insurge contra as 24 horas concedidas, pois disse estar em desacordo com as leis de regência e porque não havia processo instaurado. O processo foi instaurado em 7/3/2022, conforme memorando número 9/2022 GPE. Logo, quando a CE foi oficiada, o ofício número 60/2022, para a prestação das informações, havia sim expediente administrativo em curso. E é imprescindível salientar que não foram requisitadas informações num processo fiscalizatório. As informações, conforme exaustivamente referido, eram para auxiliar a população, a qual se encontrava desassistida por quem primeiro deveria lhe socorrer, a distribuidora de energia elétrica. O prazo, portanto, foi o necessário para que a Agergs apresentasse algum tipo de resposta inicial para a sociedade. Assim, primou-se pelo interesse público, o qual é o fim buscado primordialmente pela administração pública. Nesse sentido, muito bem referiu a GPE no relatório de fiscalização, quando apontou a incidência do artigo 4º, inciso 4º da Lei número 9.784/99, o que é reproduzido no artigo 6º, inciso 6º da Lei Estadual número 15.612/2021. Inverbes. Artigo 6º. São deveres do administrado perante a administração pública, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo. Inciso 6º. Apresentar informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento de fatos. Ou seja, fica claro que as informações foram requisitadas para o atendimento aos usuários, dever que a lei impõe explicitamente, independentemente de qualquer outro ato normativo. E mais, também referida pela GPE, a incidência das cláusulas do contrato de concessão de distribuição, número 81/99, anel CE, em especial a subcláusula 2ª da cláusula 8ª. Nessa senda, não só a lei ampara as medidas da Agergs, como também o próprio contrato de regência. No que toca ao suposto conflito de redação entre a resolução normativa da Agergs e as disposições das leis de processo administrativo, federal e estadual, as resoluções normativas da Agergs devem prever disposições que vão ao encontro e que não contrariem as leis em geral. Depois está, sim, disposto na resolução normativa número 29/2016 da Agergs. Considerando a ausência de legislação estadual para disciplinar o processo administrativo no âmbito da administração pública. Fecha aspas. A conclusão é lógica. A superveniência da legislação estadual, a qual entrou em vigor em 2021, faz com que a Lei de Processo Administrativo Estadual seja obrigatoriamente observada. A concessionária refere que a ressalva força maior da lei deve ser usada a seu favor,
Numa situação calamitosa como a experimentada por centenas de usuários, não parece a melhor interpretação. Conforme já referido, o interesse público possui preponderância, além de as normas consumeristas terem aplicação no caso e a situação, já desastrosa em razão do evento da natureza, agravou-se devido a problemas internos da CE, os quais não tinham espaço para acontecer naquela situação. Afigura-se coerente que a ressalva legal deva ser usada em favor dos usuários. Assim, quando houve embasamento em disposições da Lei de Processo Administrativo, salvo melhor juízo, não houve equívoco por parte da GPE, somado ao fato de não se tratar de procedimento fiscalizatório, bem como o dever de preponderância do princípio do interesse público. A apontada força maior tem plena aplicação como justificativa para prazo de 24 horas. Considerando a manifestação da diretoria jurídica, as alegações efetuadas pela concessionária foram, então, devidamente analisadas pela Gerência de Energia Elétrica na informação número 39/2021, GPE, destaca-se em síntese. Com base na análise e fundamentos expostos na informação número 144/2022, DJ, conclui-se pela confirmação da não conformidade. A respeito da violação do princípio de finalidade, a distribuidora entende que a aplicação da penalidade pela Agergs teria caráter meramente punitivo, sem, contudo, promover medidas que efetivamente possa contribuir na prevenção da ocorrência da mesma conduta. No caso da não conformidade verificada e da circunstância que levaram a Agergs a solicitar informações com urgência que o interesse público requeria, não há que se falar em promoção de medidas para a prevenção de conduta infratora. A prestação de informações pela distribuidora ao agente regulador é obrigação objetiva, legal e prevista no contrato de concessão. As sanções decorrentes da inobservância desse dever também são claramente previstas na regulação. Frisa-se que a exposição de motivos por auto-infração avaliou a aplicabilidade da penalidade alternativa de advertência, tendo concluído não haver baixa oficidade na conduta da distribuidora frente à situação apresentada, portanto, devendo ser aplicada a penalidade de multas nos termos da REN número 846/2019. Quanto à dosimetria da multa, onde, para critério abrangência CE-D, alega não haver aplicabilidade, tornando como base o entendimento da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da ANEEL. Esclarece que a nota técnica número 45/2016, FG ANEEL, é voltada especificamente para a entrega de relatório denominado RAPEL. A metodologia proposta por essa nota técnica estabelece valores fixos de multa em função do patamar da receita de cada agente de geração. Assim, não cabe sua aplicação direta em outras fiscalizações com temática distinta. No presente caso, o objeto considerado foi o universo de informações registradas pela Agergs no prazo estabelecido, das quais nenhuma foi apresentada, resultando na abrangência de 100%. Para o critério gravidade, equivoca-se a distribuidora ao apresentar tal entendimento quanto à direta correlação entre a gravidade e o grupo infracional. A divisão dos grupos está relacionada com a significância da irregularidade de maneira geral, ao passo que a gravidade da infração é avaliada caso a caso em função das circunstâncias em que ela foi cometida, graduando, com isso, o nível de multa dentro do grupo. Tal avaliação está determinada pela própria REN número 846/2019, em seu artigo 22º. A distribuidora também contesta a inexistência de dano ao serviço ou ao usuário, fixando-se na ausência de razões e de memória de cálculo ou caracterizar-se. Segundo consta na exposição de motivos para o auto de infração, as razões para a caracterização do dano estão adequadamente expressas. Ainda cabe observar que o regulamento não restringe a existência de danos mediante a existência de valor monetário envolvido. Em relação aos agravantes decorrentes das sanções irrecorríveis nos últimos 4 anos, o processo de alienação da CE-D
não estabeleceu tratamento de exceção para a aplicação de penalidades, tal como ocorreu com as alienações de outros distribuidores no país, onde essas exceções foram expressas no contrato de concessão. Logo, o novo controlador assumiu os passivos da concessão quando da alienação da CED, não podendo ser desprezados no presente auto de infração. Quanto à solicitação da aplicação de atenuantes, uma vez que houve a cessação espontânea da infração, abre aspas, embora a distribuidora tenha apresentado as informações antes da emissão do termo de notificação, a tempestividade era fator essencial para a Agergs tomar as medidas que entendesse necessárias junto à companhia e à sociedade. Portanto, a apresentação intempestiva das informações requeridas pela Agergs não repararam o dano realizado. Fecha aspas. Em sede de juízo de reconsideração, a gerência decide por manter a penalidade aplicada, encaminhando o recurso ao Conselho Superior para análise. Por fim, cabe relatar que o presente expediente contempla ainda uma fiscalização da verificação das medidas adotadas pela distribuidora em resposta aos eventos com perturbações significativas ao serviço de distribuição de energia elétrica. Quanto a esse tema, foi emitido o respectivo termo de notificação número 02/2022, SFE, e apresentada a manifestação pela concessionária, estando esta em fase de análise pela gerência de energia. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro Petersen. Nós temos uma manifestação, um pedido de manifestação, e então eu vou passar a palavra para o senhor Lázaro Serra Soares Filho, pelo prazo máximo de 10 minutos. Olá, boa tarde, senhores, boa tarde a todos. Deixa eu só compartilhar a tela rapidinho aqui. Doutor Luiz Sena, boa tarde, tá? Eu saúdo o senhor, né? Saúdo todo o corpo técnico da Agergs aí. Agradeço pela oportunidade e saúdo também os diretores relatores aí do processo, tá? Aqui, caros, a nossa intenção na verdade, assim, deixar os fatos um pouco... É um tema que está bastante técnico aí, conforme a leitura do relator. Eu queria deixar um pouco mais claro alguns pontos aqui para a ponderação e avaliação de vocês, né? Então, assim, rapidamente, né, eu acho que é um contexto que já é conhecido por todos. A gente está falando de uma empresa que ainda passa por uma situação técnica e financeira delicada, né? E, inclusive, as fiscalizações da Agergs e as interações diárias, elas têm servido como um importante insumo para a gente até promover melhorias, né? Mas nós ainda estamos em um processo franco de transição, tendo que realizar investimentos para compensar muito tempo sem realização de investimentos nessa área de concessão, otimizando processos e fazendo uma série de medidas estruturantes dentro dessa companhia, né, para melhorar o serviço para o consumidor atendido por essa área de concessão. Então, a gente está ainda em um período que nós denominamos como um período crítico, né? Então, todos os passivos, a rede elétrica, as condições passadas, elas ainda permanecem, né? A gente não consegue, em 2 anos, 3 anos, modificar uma história, né? Uma história que ela já vem há muito tempo, né? Há muito tempo sem manutenção, há muito tempo sem investimento. Então, a Equatorial tem feito aportes, tem feito um investimento de modelo de gestão muito forte para poder melhorar essa condição da concessionária, tá? E temos aí um planejamento para que, dentro em breve, a gente já coloque numa estabilização a área de concessão. Falando um pouco sobre a cronologia dos fatos, né? O que a gente queria se ater? A gente queria se ater a uma questão um pouco mais objetiva. É uma questão do que diz o regulamento da ANEEL com relação a esse parâmetro mais técnico. A gente está falando de uma não conformidade que fala de deixar de prestar informações dentro de um prazo. Isso é um enquadramento que foi dado pelo corpo técnico da agência, né? Então, assim, como já foi dito, a Agergs ela deu um prazo de 24 horas
a gente se surpreendeu com esse prazo, porque, de fato, temos aí outras concessões, né, contato com agências reguladoras de outras concessões e também com a própria ANEEL. Normalmente esse prazo ele não é um prazo muito adequado, principalmente quando você está enfrentando uma severa contingência, como foi essa que afetou a área metropolitana. Solicitamos uma dilação de prazo que foi negada, né? E mesmo diante dessa questão, a gente entregou as informações 2 dias após a recepção, né? Então, tentamos ao máximo ser diligente e entregar as informações, né? Ainda que, obviamente, todo o nosso recurso estivesse focado para restabelecer a energia dos consumidores naquele momento. O que a gente quer trazer aqui para vocês? Primeiro, assim, com relação ao prazo de 24 horas, né? É uma coisa que a gente insiste, porque, de fato, mesmo com o posicionamento jurídico, a gente vê aqui que ainda não ficou claro, tá? Não ficou claro porque a gente tem, de forma muito objetiva, dentro do regramento da agência, os prazos, né? Os prazos normativos para entrega de informação, que colocam os 10 dias úteis ou num cenário de dano irreparável, 5 dias úteis para prestar informação. Então, o procedimento que foi tomado foi um procedimento diferente, singular, né? E de fato, assim, a gente não entendeu por que essa posição. Então, assim, é como se a gente deixasse de aplicar a norma objetiva da agência para aplicar uma interpretação personalizada, tá? Então, isso gera uma certa insegurança regulatória para o agente, né? Que o agente regulado. O agente regulado precisa também ter alguma previsibilidade com relação às regras que são aplicadas. Então, a gente traz esse ponto para reflexão com relação ao prazo de 24 horas. Com relação à justificativa, para esse prazo de 24 horas ter sido por meio de caso fortuito ou força maior, né? Então, a gente citou vários precedentes, né, na nossa defesa, no nosso recurso, de que em nenhum desses casos essa justificativa é utilizada para se reduzir o prazo. Então, mais uma vez, está se dando uma interpretação personalizada para isso, tá? Para essa condição. E a gente entende que a interpretação ela é muito objetiva. A interpretação ela tem que ser a que está no Código Civil e, normalmente, a utilização desse caso fortuito ou força maior é para flexibilizar, suspender ou prorrogar prazos, né? Mas não para reduzir. Então, ainda que tivesse o interesse de ambas as partes, da CE, em oferecer a informação e da AGERGS em obter a informação, a gente não pode colocar um prazo que não seja razoável, né? Por fim, assim, falando um pouco do rito fiscalizatório, a gente tem aí as normas setoriais, né? Então, a gente tem a ANEEL, que tem as suas normas reguladoras, tem também as regulamentações da AGERGS, que a gente observa, né? Tem a questão da legislação. Então, assim, um ponto que nos deixa um pouco preocupado é essa questão de a agência, em certo ponto, criar uma regra que não existe no ordenamento nem jurídico nem regulatório para que traga para o agente a obrigação de atender, né, uma determinada situação sob a justificativa de força maior. Então, isso é uma coisa que nos preocupou um pouco, parece uma interpretação equivocada. Eu pediria que os senhores avaliassem, né, essa interpretação. E, por fim, assim, uma coisa que também nos causa bastante surpresa, né, a gente percebe que a dosimetria utilizada é uma dosimetria muito forte, é uma dosimetria que quer passar um sinal, então ela sai um pouco do cunho mais técnico, que está amparado pela resolução 846 da ANEEL, e ela começa a dar um cunho também personalizado, então a abrangência de 100% não compactua com os entendimentos externados por exemplo, pela SFF, que é o exemplo que a gente colocou no nosso recurso, uma gravidade de 100%, se o enquadramento da não conformidade no grupo 1, que é o grupo de baixo potencial ofensivo, como é que eu coloco uma gravidade de 100%? Então, também é uma coisa que não parece guardar muita coerência. Dano aos serviços do usuário, 25%, não foi concretamente caracterizado, então fica também muito subjetivo, muito abstrato, o que foi o dano causado para o usuário, já que estávamos todos aqui mobilizados em tentar restabelecer a energia, né? Sanções irrecorríveis é um ponto também que a gente precisa avaliar, porque, assim, todas as sanções que aparecem são do antigo controlador, e a gente está colocando para penalizar o novo controlador que tem o objetivo de tentar recuperar a concessão. Então, assim, será também se isso é razoável? E um ponto importante, né? O mesmo agente regularizando a conduta
antes da emissão do termo de notificação, não foram considerados atenuantes previstos, que são objetivos, né? Estão objetivamente previstos na norma 846 da ANEEL. Então, assim, realmente nos preocupa, é uma penalidade que parece estar desproporcional frente ao que a gente identificou. Existe uma outra fiscalização em andamento que está avaliando todo o modus operandi ao longo desse temporal, mas para essa penalidade parece desproporcional. Então, o que a gente está requerendo aqui? Primeiro ponto, a gente quer que a agência, né, a gente gostaria que a Agergs, nesse momento particular que a empresa está passando, né, quando o diretor relator falou um pouco sobre a avaliação jurídica, né, de tratamentos flexíveis para agentes que estão nessa condição, que só foi feito quando isso estava no contrato de concessão no plano de transição. Não é inteiramente dessa maneira. A gente tem, por exemplo, o exemplo do Pará, em que não se tinha nada escrito em plano de transição, nada escrito em contrato de concessão, mas a agência, naquele momento, entendeu que o interesse público era tentar recuperar a concessão. Então, as fiscalizações tiveram um cunho mais orientativo, um cunho para ajudar, de fato, a recuperar o serviço. Enquanto a gente penalizar, a gente vai estar drenando um recurso que poderia estar sendo investido na área de concessão. Então, assim, a gente pede que a agência também pense um pouco por esse ponto, né, frente a esse momento que estamos passando, para que as fiscalizações sejam mais orientativas, que fiscalizem os planos de resultados, as coisas que de fato estão sendo acompanhadas para poder ajudar a concessão, evitando drenar ainda mais, né, esse recurso. Na nossa visão, esse seria o princípio da finalidade que nos ajudaria a recuperar o serviço público. Então, assim, a gente pede nesse momento, respeitosamente, que fosse arquivado esse processo de fiscalização, tendo em vista todas as incorreções que nós já colocamos, né? Tendo em vista que o prazo solicitado para envio da informação de 24 horas não tem amparo regulatório, a aplicação de caso fortuito e força maior não tem amparo regulatório nem legal, a CED entregou as informações em 2 dias, né? Enquanto que o prazo mínimo, segundo a regulação da AGERG, seria 5. A gente entregou em 2 dias, não atendemos o prazo de 24 horas, mas fomos diligentes. Tá? Então, assim, na nossa visão, não resta dúvida que, de fato, o melhor encaminhamento para esse processo seria o arquivamento do auto de infração. Então, essas são as nossas contribuições e eu também fico aqui, mais uma vez, assim, à total disposição para tirar dúvidas e reforço o nosso compromisso em continuar buscando a melhoria do fornecimento ao consumidor da área de concessão do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos pela atenção. Ok, muito obrigado, senhor Lázaro. Eu devolvo a palavra, então, agora para o conselheiro Paulo Roberto Petersen, para que ele possa, então, apresentar a justificativa de seu voto. Item 2 da fundamentação. A Agergs atua na área de energia elétrica por meio da previsão na Lei número 10.931/97 e por delegação à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, mediante convênio de cooperação. Conforme descrito no relatório de fiscalização número RF 004/2022, Agergs SFE, a ação fiscalizadora da ANEEL e das agências reguladoras estaduais conveniadas tem como objetivo primordial a educação e a orientação dos agentes do setor de energia elétrica, bem como a prevenção de condutas violadoras da lei e dos contratos de concessão. Em razão de uma série de interrupções do sistema elétrico da CED, decorrentes de fenômenos climáticos severos ocorridos no dia 6 de março de 2022, a Agergs solicitou à distribuidora informações para avaliar e acompanhar o desempenho da empresa na recomposição do seu sistema elétrico. A CED foi instada a responder o ofício número 60/2022 GTE com a finalidade de oportunizar à Agergs resposta à sociedade consumidora face aos reiterados registros de falta de luz. O prazo estipulado pela agência era perfeitamente factível em cumprimento, face que a concessionária detinha ou deveria ter as informações solicitadas em tempo real, não havendo necessidade de demandar tanto tempo para a resposta. Esses eventos, chuvas intensas, tempestades, entre outros, estão intrinsecamente ligados à atividade. Todos os anos esses eventos acontecem e, em conjunto, as interrupções de energia.
Portanto, a concessionária sabe ou deveria saber que tais eventos são cíclicos e que deve manter planos de ações para dar uma rápida resposta aos consumidores. A Agergs foi demandada e necessitava de resposta da concessionária para repassar à sociedade. Os questionamentos efetivados no teor do ofício número 60/2022 GPE tinham a finalidade de possibilitar à agência responder aos questionamentos que a sociedade consumidora estava à época ansiosa de obter, face às dificuldades e omissões que estavam encontrando junto à concessionária. A regulamentação para imposição da penalidade aos agentes do setor elétrico está contemplada na Resolução Normativa ANEEL número 846/2019, a qual embasou a lavratura da auto-infração em tela. Nos termos do artigo 8º, estão definidos os limites da penalidade de multa. Artigo 8º. As infrações sujeitas à penalidade de multa serão divididas em 5 grupos, o que corresponde aos seguintes limites percentuais incidentes sobre a base de cálculo estabelecida no artigo 21. Grupo 1, até 1,25%, 125 milésimo por cento. 2, grupo 2, até 0,25%, 25 centésimos por cento. 3, grupo 3, até 5 centésimos por cento. Grupo 4, até 1% e grupo 5 até 2%. Na exposição de motivos para o auto de infração, restou caracterizada a ocorrência da infração decorrente da não conformidade NC1, estando explicitados os dispositivos legais e contratuais infringidos, bem como o enquadramento previsto no artigo 9º da referida resolução. Artigo 9º. Constitui infração do grupo 1. Inciso 6. Deixar de enviar ou disponibilizar informações ou documentos solicitados pela ANEEL nos prazos e nas condições estabelecidas. Conforme relatado, os critérios da dosimetria utilizados consideram a abrangência, gravidade, dano para o serviço e para os usuários, vantagem oferida e as circunstâncias agravantes e atenuantes da infração. O valor da multa resultante de R$ 3.452.604,33 corresponde a 0,082% do faturamento da empresa relativo aos últimos 12 meses. Para o valor da multa foram considerados os seguintes condicionantes. A. Gravidade, 100%. Considera-se como gravíssima a não conformidade, uma vez tratar-se de uma situação que requeria urgência na prestação de informações, imprescindível para o acompanhamento e controle do serviço, prejudicando a atividade de fiscalização e a comunicação com os consumidores que estavam sem perspectiva no retorno da normalidade do serviço. B. Dano, 25%. Verifica-se a inexistência de danos ao serviço, visto ter ocorrido o atraso de um dia na disponibilização de informações, prorrogando em prazo equivalente às ações de posicionamento da agência em momento que requeria urgência no esclarecimento da sociedade. Para a ouvidoria da Agergs, a não entrega da documentação no prazo prejudicou o cumprimento da função reguladora da agência e abrangeu um contingente populacional de milhares de usuários, prejudicando resposta eficiente à sociedade, ao Poder Executivo Estadual, ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, Prefeitura, às câmaras de vereadores, Assembleia Legislativa, Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, PROCON e aos veículos de imprensa. C. Vantagem auferida, 0%. Não foi identificado vantagem auferida. D. Abrangência, 100%. Das informações requisitadas, nenhuma foi apresentada no prazo. E. Agravante, 18%. O percentual das agravantes refere-se à existência de 6 casos de penalidades irrecorríveis nos últimos 4 anos, conforme disposto no parágrafo 26. F. Atenuantes, 0%. Conforme disposto no parágrafo 13º, o atraso na remessa das regulações prejudicou o desempenho das atividades princípios da Agergs relacionadas ao convênio firmado com a ANEEL, uma vez que não tínhamos as informações precisas a serem fornecidas para o Poder Executivo Estadual, para a sociedade civil em geral e demais entidades acima relacionadas, pelas quais a Agergs foi constantemente demandada durante e após os episódios climáticos.
o sistema de ouvidoria da Agergs ficou sem condições de fornecer informações adequadas à sociedade, as quais não estavam sendo prestadas pela concessionária, porque, conforme está sendo apurado em outro procedimento fiscalizatório, o atendimento primário da concessionária não era operante, e o da Agergs passou a ser utilizado de forma preponderante pelos usuários, já que, constante nas faturas dos serviços, portanto, a tempestividade era fator essencial para a Agergs poder tomar as medidas que entendesse necessárias junto à companhia e à sociedade. Logo, não se pode considerar a existência de fator atenuante para o caso em análise. E o período da operação teve início no mês 12 de 2020 e fim no mês 11 de 2021. Em que pese as alegações da concessionária em seu recurso, cabe repisar os fundamentos trazidos da exposição de motivos para o auto de infração em tela, que indicam que, abre aspas, as circunstâncias da prestação de serviço na época estavam se apresentando fora de controle na medida em que a população da região metropolitana de Porto Alegre estava completamente sem perspectiva quanto ao restabelecimento do serviço em razão de informações inconsistentes prestadas pela empresa aos seus usuários. Logo, a tempestividade das informações era fator essencial para a Agergs poder tomar as medidas que entendesse necessário junto à companhia e à sociedade. Dos 6 itens ou informações requisitadas no ofício número 60/2022 GPE, as 4 primeiras são informações que a distribuidora dispõe ou deveria dispor em tempo real. Fecha aspas. Ainda importa destacar que todos os procedimentos atinentes ao contraditório e ampla defesa previstos foram observados no decorrer do processo. Os fundamentos pretendidos pela concessionária em seu recurso foram devidamente avaliados pela Gerência de Energia e pela Diretoria de Assuntos Jurídicos da Agergs na informação número 39/2022 GPE e na informação número 114/2022 DJ, reforçadas através do memorando número 41/2021 GPE, as quais acolho e me reporto, não tendo sido encontrados motivos para a revisão da decisão tomada. Assim sendo, voto por 1. Conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Companhia Estadual de Energia Elétrica, CED, mantendo a decisão da Gerência de Energia Elétrica da Agergs de aplicar penalidade de multa no valor de R$ 3.452.604,33, referente ao auto de infração número 0001/2022 Agergs SFE. 2. Oficiar a concessionária da presente decisão com prazo de 20 dias para recolhimento da multa ou de 10 dias para interposição de recurso à ANEEL a contar do recebimento da notificação conforme resolução normativa ANEEL número 846/2019. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Paulo Roberto Petersen. Passo a palavra para o conselheiro Alexandre Alves Porte, conselheiro revisor. Item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da Agergs, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Muito obrigado. Agora temos aí algum espaço para as nossas discussões. Pergunta ao conselheiro Algir Lorenzon se tem alguma consideração a fazer. Não, presidente. Estou atento ao desenvolvimento do trabalho e estou inteiramente de acordo. Muito obrigado. Não tenho uma formulação a fazer. Ok. Bom, eu tenho rapidamente aqui algumas muito breves considerações a fazer em relação a este processo. Né? Primeiro, parabenizar aí o nosso relator, aí, o conselheiro Petersen, pelo magnífico trabalho desenvolvido, assim como a GPE e as demais diretorias da Casa no encaminhamento dessa questão.
Eu gostaria de lembrar que esta questão em particular, este momento, foi muito importante. E quando a gente fala de utilidades para a sociedade, para o Estado, e quando a gente fala em utilidades públicas, né, como é o caso da energia, serviços de energia, a gente sempre tem que lembrar que nós estamos falando de algo que é essencial para o funcionamento da sociedade e, em alguns casos, para a própria preservação da vida das pessoas, né? Então, todos nós temos absolutamente presente estas questões, né? E a nós, entes reguladores, cabe exatamente preservar o equilíbrio econômico e financeiro do contrato e todas as condicionantes e cláusulas que o contrato prevê, mas, fundamentalmente, assegurarmos a boa prestação do serviço prestado. Esta concessão ela não começou neste ano. Essa concessão é uma concessão que já tem muitos anos e tem muitos anos ainda pela frente. E a troca de concessionários, a troca a troca de acionistas, ela ocorre como em todas as concessões. Isso acontece e pode acontecer mais de uma vez, inclusive. Então, isso não é, sob motivo algum, justificativa, ou seja, a troca de concessionário. E ela estava acontecendo, e aconteceu exatamente porque a expectativa, no caso em questão, é que a capacidade financeira, mas mais do que financeira, a capacidade de gestão, a competência de gestão, né, do ente de uma empresa privada, ela tem que ser superior ao caso específico que não era a privada anteriormente. Então, me parece que é pouco provável ou pouco razoável a argumentação de que eu não posso fazer uma coisa porque eu estou fazendo outra. Isso não é razoável numa gestão eficiente, né, e competente. E a questão da força maior, sim, nós estamos diante, e isso eu acho que é extremamente importante, foi muito bem relatado pela Casa, a questão de que essa informação ela não era para nos satisfazer a agência. A informação era para dar ciência para a sociedade do que estava acontecendo. E isso é típico das utilidades públicas. Então, a questão da força maior, insisto, não era por uma questão de capricho da agência, senão que para que nós pudéssemos ter conhecimento e repassar para a sociedade aquele momento gravíssimo. Porque eu insisto, as pessoas têm medicamentos em casa, nós estamos num momento em que muitas pessoas sequer têm alimento suficiente na sua geladeira e não faz sentido um tempo muito longo em que não tem energia elétrica, que é um fator essencial da sociedade contemporânea. Então, eu queria só colocar essas questões, porque eu acho que ela é muito importante. A questão que foi, inclusive, agora trazida pelo representante da companhia, falando da palavra que eu tenho uma certa preocupação em relação a ela, a fiscalização orientativa, orientadora, né? Eu não sei bem o que se trata isso. A relação nós temos questões que devem ser providas e ou ela foi provida ou não, ponto. Então, a fiscalização não é para orientar. A fiscalização ela tem vários elementos que a compõem, né? Mas certamente as agências sérias e responsáveis, o rigor é parte das características que uma agência séria e de primeira linha precisa. E quando a gente, de alguma forma, menciona casos em outros lugares do país, também não creio que seja uma boa argumentação, na medida que cada caso é um caso. O que a gente pode falar aqui é pelo rigor que sim a agência aqui pratica, que não é além do que está previsto, né? Então, não dá para a gente... Não, existe a lei, mas nós vamos passar um pouquinho ao largo dela por esta ou aquela razão. Isto, sim, não é desejável numa agência reguladora sob quaisquer circunstâncias. Então, dito isso, eu fiz questão de deixar registrado estas minhas observações. Mas, então, eu devolvo a palavra, dado que não temos mais outras considerações nos debates, eu devolvo, então, a palavra para o conselheiro Paulo Roberto Petersen, para que, então, faça a confirmação do seu voto.
Mantenho o voto, senhor presidente. Muito obrigado. Conselheiro Alexandre. Acompanho o relator, presidente. Muito obrigado. Conselheiro Algir Lorenzon. Da mesma forma, inteiramente de acordo, senhor presidente. Muito obrigado. E eu também acompanho o voto do conselheiro relator. Portanto, a matéria está aprovada, o parecer do conselheiro Paulo Roberto Petersen, por unanimidade. Passando para o próximo item, assuntos gerais. Pergunto se os senhores têm alguma consideração, algum assunto que queiram tratar. Por favor. Nada, Não? senhor presidente. Da minha Ok. parte também não, presidente. Eu agradeço. Obrigado. Bom, então, em não havendo outros assuntos, vamos encaminhar, então, a finalização da nossa reunião, sessão ordinária de número 44/2022, realizada hoje, 25 de outubro de 2022, de forma online. Muito obrigado a todos. Eu pediria só, se possível, então, além de nós assinarmos ali a documentação agora na sequência, só por uma breve informação que eu gostaria de passar. Muito obrigado. Uma boa semana para todos nós.